Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito nervosa. De antemão, estou muito feliz dessa oportunidade, na primeira vez de estar aqui, dessa vez trazendo a palavra do Senhor, a minha primeira igreja, a qual eu fiz parte, e eu estou muito feliz pelo convite e por essa oportunidade que o Senhor me deu. E para começar, vamos lá. Como é que diz? Tenham paciência comigo um pouquinho, mas vamos lá. Normalmente na nossa vida, a gente costuma fazer cálculos para saber se as coisas valem a pena, né? Então, para as donas de casa de plantão aqui, a gente vai no mercado, a gente compara preços e a gente observa assim, vale a pena levar esse negócio? Eita, tá muito caro, acho que é melhor eu vir em outro mercado. Aí vê as promoções do Instagram, como eu e minha sogra. Olha a promoção, já, vale a pena, vai lá, compra pra mim. Então a nossa vida, a gente vive calculando as coisas. Quando a gente vai fazer uma viagem, então a gente pesquisa quanto é que está a gasolina, quanto é que está a hospedagem, o lugar que a gente vai, como é as coisas, é muito caro, é muito barato, para ver se cabe dentro do nosso orçamento e para a gente não se prejudicar. Então, a gente é ensinada a calcular as coisas. A gente, desde pequenininho, ó meu filho, guarda esse dinheirinho aqui no cofrinho para você comprar essas coisas. Então, calculamos o custo das coisas para a gente ter ideia se aquela coisa vale mesmo a pena ou não. Só que nós calculamos também para a gente não se prejudicar. Porque quando a gente não calcula o preço das coisas, a gente corre o risco da gente se frustrar, da gente ficar triste, da gente, ter problemas aí. Então, toda decisão ela é baseada em calcular o custo das coisas. E nós fazemos isso para saber se dará certo, se dará conta daqueles custos que vamos ter de arcar. E quando não calculamos o custo das coisas, podemos nos arrepender e corrermos o risco de ter algum prejuízo. A palavra que eu quero trazer hoje, ela vai tratar de um custo. Mas esse custo, ele não é material. Ele não está ligado a coisas que você pode comprar, possuir ou conquistar. Ele vai estar ligado a decisões que nós tomamos na nossa vida em relação ao relacionamento com Deus. Então é além. Não é questões materiais que eu posso conquistar, mas é o meu relacionamento com Deus. E eu vou fazer algumas perguntas para você refletir. Não precisa nem me responder. Mas você sabe qual é o custo do discipulado? Qual é o custo para seguir a Cristo? Qual é o custo para você ser um discípulo do Senhor? Qual será esse custo? Será que existe ou não esse custo de sermos um discípulo do Senhor? O termo discipulado, ele pode ter dois significados, certo? O primeiro é o ato de seguir a Jesus. O segundo significado que essa palavrinha discipulado tem é o ato de levar pessoas a Jesus. Só que nessa noite eu vou me adeter a apenas o primeiro, que é o ato de seguir a Jesus. E eu quero que você abra aí a Bíblia em Lucas 14. Lucas 14, a partir do versículo 25 até o 35. Então, recapitulando, eu vim falando aqui do custo, que existe custo, que nós calculamos o custo das coisas para ver se vale a pena ou se não. E perguntei a vocês se existe um custo para a gente seguir a Cristo, para a gente ser um discípulo.
Então vamos ver o que é que a palavra do Senhor fala a respeito disso. Vou começar a ler. Lucas 14, a partir do versículo 25, vai dizer o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, quando a gente olha para o que eu acabei de ler, nós descobrimos que existe um custo para seguir a Cristo. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus Cristo que está falando. E a palavra, ela apresenta 3 critérios para seguir a Cristo. Então, para seguir a Cristo, vai existir uma demanda, um certo tipo de demanda. Então, a primeira demanda é um certo tipo de amor. A segunda demanda é um certo tipo de sofrimento. E a terceira demanda é um certo tipo de desapego. Então, a gente leu esses versículos, e lendo esses versículos, ele apresenta 3 critérios para você e eu seguir a Cristo. Então, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Então, quando a gente volta para a palavra, olha aí o versículo 26, para a gente acompanhar bem direitinho. O versículo 26 vai dizer: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo exige um certo tipo de amor, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. O 27, ele vai dizer: se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Um certo tipo de sofrimento. E o 33, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Seguir a Cristo demanda um certo tipo de desapego. Quem está dizendo isso não sou eu. E nem tirei das vozes da minha cabeça. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Aleluia. O Senhor, Ele nos convoca a amá-lo sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o ser mais importante que deve ser na nossa vida. Por quê? Andávamos nas trevas, na escuridão. Vivíamos sendo escravos do pecado e cada um dos nossos pecados era contra esse Deus Santo.
Mas no meio dessa escuridão, uma luz apareceu para nos resgatar. Andávamos nas trevas, na escuridão. Era breu, era pecado, era sujeira, tudo de ruim. Mas nesse caminho da escuridão, uma luz brilhou para mim e para você. Perceba o quão sujo eu e você éramos diante desse Deus Santo. Em Colossenses 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo ele fala: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele já fez tudo por nós. Jesus foi o nosso mediador. Só por meio dele que nós conseguimos nos achegar a Ele, a Deus. Só Ele foi capaz de carregar o pecado de todos e suportar a ira justa de Deus. O nosso Jesus, ele foi esmagado, levado a sentir dor para nos justificar perante o Pai e nos dar a salvação. Não só a salvação, como a vida eterna. Hoje eu estava até conversando com o meu esposo dizendo assim: é tão profundo essa frase, a vida eterna, porque a gente se atenta assim, a vida eterna, o paraíso, se encontrar com Deus. Mas eu refletindo isso, porque a palavra vai dizer assim, João, Jesus vai dizer que a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem nos enviaste ao mundo. Ou seja, o Senhor tem nos permitido já viver essa vida eterna aqui. Por quê? Porque quando Ele dá esse entendimento a mim e a você de quem é Ele e de quem é o seu Pai, essa é a vida eterna. Então a gente não precisa chegar no paraíso para desfrutar a vida eterna, porque Ele já nos deu esse entendimento de entender que a vida eterna é conhecer Ele. E quantas pessoas que nós amamos, a gente olha e diz: essa pessoa não tem a vida eterna ainda, porque ela não conhece a Deus. E eu achei muito profundo de ter esse esclarecimento, de dizer: Deus, eu não preciso chegar lá para saber que é a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Ti e a Deus. E eu te conheço aqui na terra. E meu coração ficou muito feliz por isso. Então, diante de tudo que eu falei, do que o Senhor Ele já fez por mim e por você, esse é o motivo de que nós devemos amá-lo acima de qualquer coisa. Então, o Senhor exige de nós que a gente ame a Ele acima de todas as coisas, porque é um sinal de que a gente entendeu o que Ele já fez na minha e na tua vida. Então nós devemos colocar Ele acima de todas as coisas. E, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Jesus se virou para aquela multidão e disse: a primeira demanda para me seguir, você precisa me amar. Sobre todas as coisas. Sobre o seu, acima da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de qualquer coisa. Essa é a primeira demanda. A seguir, Cristo nos impõe para aquela multidão e para nós a segunda demanda, que é um certo tipo de sofrimento. E você pode perguntar: oxe, eu vou sofrer, é? Como assim? Que sofrimento é esse? O sofrimento de abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Você vai ter coragem de me dizer que isso é uma coisa fácil?
você todos os dias mortificar a sua carne, as suas vontades, o seu eu, os seus desejos e dizer assim: eu não vou fazer isso para agradar a Deus. Particularmente é uma tarefa difícil. A gente sofre por isso. Quando a gente entende que a gente tem que sofrer para que o nome do Senhor seja glorificado. Ser discípulo implica dizer que sofreremos pelo simples fato de dizer que seguimos a Cristo. Carregar esse título de cristão implica dizer que nós vamos sofrer. Sofreremos pelo fato de pregar o Evangelho de Deus. Quantas pessoas já morreram por falar de Cristo? A Bíblia é recheada. A Bíblia é recheada de pessoas que morreram por falar de Cristo, do Evangelho. Nós sofreremos quando mortificamos a nossa carne para ser parecido com Deus. Sofreremos quando queremos glorificar a Deus. Obedecer a Deus é uma tarefa difícil e que gera dor. Jovens, vocês que estão aqui, adolescentes, como é difícil dizer não para o mundo e agradar a Deus, né? Como é difícil a gente dar não para as coisas desse mundo para agradar o Senhor. Como é difícil fazer a diferença no meio dos amigos que não são cristãos. Mas saiba que quanto mais você entende do Evangelho e entende do custo que Cristo pagou pela sua vida, você vai entender que valerá a pena sofrer por Cristo. Por isso que nós devemos, em todo tempo, a palavra já diz que nós devemos vigiar e orar e buscar da sua palavra, que é para a gente conhecer a quem nós estamos seguindo. Porque quando eu entendo o que Cristo fez, quando eu entendo o que Ele se entregou, quando eu entendo o que Ele sofreu, isso fica no nosso coração e faz com que a gente consiga dizer não para o mundo, não para o pecado e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero fazer a diferença, porque o Senhor já fez tudo por mim. Então nós viveremos nessa batalha diariamente. Sofrer faz parte do processo de santificação de um discípulo. Então essa é a segunda demanda que Deus ele exige de mim e de você. Ele pede que nós o amemos acima de qualquer coisa, de todas as coisas. E ele deixa claro que existe um certo tipo de sofrimento para aqueles que tomam a decisão de segui-lo. Mas que vale a pena. Mas que vale a pena. E a terceira demanda, que é a palavra do Senhor, que o próprio Cristo ele nos diz, nos pede, é que nós precisamos ser desapegados. E em primeiro lugar, desapegado com esse mundo e com as coisas desse mundo. Desapegado com tudo que você possui. Se Deus chegasse e perguntasse, eu acho que ele não vai fazer isso, não sei, mas se ele chegasse para você e dissesse: linda, me dá aí teu marido. Tivesse um papo reto e dissesse: tu me dá? Tu tem coragem de me dar ele? Hein, Jaciara, me dá Tony. Não, Tony, me dá Jaciara. Eu esqueci teu nome, mas eu quero falar do Catiúcia, me dá teus filhos. Você está disposto a dizer: Deus, toma? Você tem essa coragem de dizer: eu não sou apegado com nada, porque tu exige de mim que eu te dê tudo, porque tu já me desse tudo. Você abriria mão da sua casa confortável,
Você iria fazer a obra em um lugar escasso e perigoso? Se o Senhor te pedisse para distribuir seus bens com os pobres, você faria isso? Você daria a sua roupa preferida para uma irmã que está passando necessidade? Ou seria um sofrimento fazer isso, um parto, como diz? Não, Deus, eu não quero. Ou você faria, não? Toma, Senhor. O mesmo Deus que me deu, pode me dar outra. Você daria mais tempo para servir na sua igreja? Você dividiria seu alimento com o necessitado? Saiba que para seguir a Cristo, Ele exige esse tipo de desapego. Na verdade, Ele pede que nós deixamos tudo. Absolutamente tudo, se Ele pedir. Que nós não nos apeguemos a nada deste mundo. Nada. Porque Ele é a coisa mais importante que você tem. E essa é a terceira demanda que o nosso Deus deixou para aqueles que querem segui-lo. Hoje é culto de família. E eu pergunto a você, mãe e pai, você tem sido um exemplo de discípulo e discípula para o seu filho? O seu filho olha para você e diz assim: eu vejo na minha mãe e no meu pai essa vontade de seguir a Cristo. E mais, ele olha para você e encontra essas demandas que o Cristo está falando aqui. Uma mãe e um pai que ama a Deus sobre todas as coisas. Um pai e uma mãe que tem sofrido em prol do Evangelho, que tem renunciado às suas vontades, os seus pecados. Ele tem olhado para você e visto que você não é apegado às coisas desse mundo. Porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sigam o Senhor. Senhor, por que meu filho não te segue? Por que o meu filho não faz isso para o teu reino? Mas você, pai e mãe, vocês têm sido esse exemplo? Porque às vezes a gente quer cobrar muito do outro, mas você não é um exemplo. Porque eu tenho certeza que se seu filho vê você fazendo essas coisas, pelo menos ele vai ter esse exemplo. Seguir a Cristo exige um custo. Seja exemplo que seus filhos precisam. E se você não é ainda esse exemplo, se você parar e começar a analisar, eita, assim, eu estou em falha com isso, o Senhor não vai lhe descartar, mas Ele vai te dar chances. Recentemente a minha pastora, a gente conversando e ela dizendo assim: quando amanhece que eu abro os meus olhos, é como se Deus estivesse me dizendo: mais uma oportunidade para você mudar. Para você olhar para dentro de si e dizer: Deus, me transforma nessa área, muda isso daqui, mexe nisso daqui, porque se hoje eu estou com vida, então vamos hoje começar essa transformação. Então não se sinta menosprezado por Deus se ainda falta você melhorar essas demandas que o Senhor tem pedido para mim e para você. Mas eu tenho certeza que se você orar, que se você se arrepender, que se você colocar diante dele, ele está pronto para te ouvir e para te ajudar nessa caminhada. O versículo 25, ele fala assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse. Então Jesus estava com a grande multidão, seguia Jesus. Jesus olhou para a multidão e começou a conversar com ela. E ele começou a falar todos aqueles pontos que eu já falei, das demandas. Ó, multidão, vocês querem me seguir? Tem certeza? Então vamos lá. Vou contar a verdade, eu não vou esconder nada de vocês.
Para me seguir, precisa me amar. Para me seguir, saiba que vocês vão sofrer. Para me seguir, tem que ser desapegado com as coisas desse mundo. O Senhor chegou e pá, mandou a real. Ele não ficou escondendo, não. É moleza me seguir, não. É só fazer umas coisas aqui, não. Ele foi e mandou a real. O Senhor deixou claro para aquela multidão qual era o jeito certo para poder segui-lo. Muitas vezes essa multidão que segue Jesus, eles só querem Jesus para quê? Para receber a bênção. Ela procura Deus porque Ele pode fazer muitas coisas. Então a grande multidão, muitas vezes, não querem seguir a Cristo com comprometimento. A grande multidão quer a bênção, só quer o Senhor quando está precisando dele. Ela não está interessada em ter um compromisso com Cristo. Então a grande multidão, ela não quer se submeter ao Senhor e reconhecer que é um servo. A multidão, ela não quer sair da sua zona de conforto para fazer a vontade do Senhor. Ser multidão não consegue ter imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente vê uma grande multidão, a gente não consegue nem identificar ninguém, a gente não consegue dizer, tá o fulaninho, é o ciclaninha, tá ali, a gente tá todo mundo ó, junto. A gente não consegue diferenciar ninguém. A multidão, ela não tem nome, nem tem rosto. Porque estão todos misturados. Não conseguimos diferenciar cada pessoa. Diferentemente de uma pessoa que quer compromisso com Cristo, a gente consegue reconhecer. Lá vai a irmã Jaciara. Eita, é comprometida com a obra do Senhor. Olha só. Congrega lá na primitiva das Malvinas. É bênção do Senhor. Faz parte de um corpo de Cristo. Eu consigo ver ela. Eu consigo dizer o nome dela. Eu consigo ver o que ela faz dentro da igreja. Eu vejo o comprometimento, o que ela tem se dedicado. Entendem? Que ser multidão, a gente não tem nome. Porque a gente não quer se identificar como uma pessoa comprometida. A gente só quer ser abençoada. Mas o Senhor deixou claro para a multidão. Multidão, tu não pode me seguir sendo multidão. Para tu me seguir, tu tem que ter nome. Tu tem que parecer comigo. As pessoas têm que ver a imagem e semelhança de mim e você. Não queira ser multidão, igreja. Queira ser comprometido com esse Deus. E se o Senhor olha para aquela multidão e Ele diz essas coisas, é porque Ele ama aquela multidão e não quer que ela se perca. No versículo 34 e 35 vai dizer que o sal ele é bom para temperar. Mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz, ouça com atenção. Ou seja, a multidão ela pode até parecer com Cristo, ela pode ter um discurso parecido com Cristo, falar parecido com Cristo, mas ela só parece porque ela não é de verdade a imagem e semelhança de Cristo. Porque ela se perde, é como o sal que perde o sabor. Ela não consegue salgar nada. Cristo não mediu esforço para nos amar, nem para sofrer por nós, e nem para ser desapegado quando decidiu vir ao mundo cumprir a obra redentora de seu Pai. Seguir a Cristo nos demanda um custo.
Seguir a Cristo nos demanda amar Ele sobre todas as coisas. Você tem amado a Cristo sobre todas as coisas? Ou você tem amado muito mais os seus bens, a sua casa, o seu conforto, o seu dinheiro? Tem amado mais políticos? Começa a analisar aí o seu interior, porque isso aí é você e Deus. Você tem tido a coragem de sofrer por Cristo? Sofrer por esse evangelho e dizer assim: eu quero ser um reflexo de Cristo para o meu próximo. Porque se você não sabe, a nossa missão neste mundo enquanto cristãos é refletir a glória do Senhor. E para a gente refletir a glória do Senhor, a gente vai sofrer por ser cristão. Você tem escolhido essa opção de dizer assim: se for necessário eu sofrer em prol do Evangelho, em prol do Deus que eu sirvo, eis-me aqui, eu sofrerei. Você tem sido desapegado com as suas coisas, com o mundo, com a vida que você tem levado, ou você está tão apegado a ti que você acaba dizendo: eu nem quero morrer para começo de história. Porque se você não sabe, para um cristão que morre, ele se encontra com ele. Para um cristão que morre, ele vai estar face a face ao seu mestre. Para um cristão que morre, ele vai estar na eternidade com o seu Senhor. E isso é motivo da gente desejar e não dizer: eu não quero morrer. Você tem sido desapegado com esse mundo? Mas mais uma vez, se você ainda está faltando um pouquinho dessas demandas, saiba que o Senhor, Ele vai te ajudar se você pedir ajuda a Ele. Saiba que Ele não vai dar as costas para você, muito pelo contrário. Se hoje Ele está me colocando para dizer isso à igreja do Senhor, é porque Ele quer que a igreja do Senhor escute o que Ele tem a dizer. Porque, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, mas o próprio Cristo que falou nas Escrituras da sua palavra. Então, era isso que eu queria falar para a igreja, era isso que o Senhor colocou no meu coração. Que ser discípulo exige um custo. Que seguir a Cristo não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Que seguir a Cristo, a gente vai passar por muitas coisas na nossa vida. Porque o processo de santificação gera dor. Porque seguir a Cristo e servir ao Senhor gera dor. Porque nós andamos contra a maré. Porque nós precisamos ser diferentes. E ser diferentes em prol do Evangelho gera um custo. Então que nessa noite, eu queria até orar. Então que nessa noite você coloque diante do Senhor a sua vida. Visite aí a sua vida. Como é que você tem seguido a Cristo? Porque o Senhor, Ele te ama. E se o Senhor, Ele te ama, Ele quer que você siga a maneira dEle. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos. Reunidos para te louvar, para te engrandecer. Reunidos porque o Senhor nos permitiu estar junto por meio do teu sacrifício, Pai. E eu apresento a tua igreja, eu apresento a vida de cada um que chegou aqui nessa noite. Que a tua igreja, Deus, possa ter ouvido a tua voz. Que a tua igreja possa receber o Senhor. O Senhor é o Deus que sonda o nosso coração, que nos conhece. Que nós possamos olhar, Deus, para dentro de nós
e perceber, Deus, as falhas, os pecados, as coisas que não têm agradado o Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, Deus, a seguir de maneira que te honre, de maneira que te glorifique, de maneira que as pessoas vejam, Pai, a tua imagem e semelhança em nosso viver. Muito obrigada pelo teu zelo, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua fidelidade, Deus, sobre a nossa vida. Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que chega junto da gente, nos ensina em amor. E eu te agradeço, Deus, porque hoje estamos aqui partilhando da Tua palavra que o Senhor já deixou para nós. Então, que a Tua igreja possa, Senhor Deus, examinar a si mesmo. Que a sua igreja possa se arrepender dos seus pecados. Que a sua igreja possa ser atraída pelo Senhor para mudar, Deus, para fazer diferença nesse mundo, para ser sal, o sal que salva, Deus, o sal que dá sabor à vida das outras pessoas. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, por meio da nossa vida. Nos transforma, que nós possamos ser discípulos que seguem a Ti, Deus, de forma genuína e verdadeira, que buscam o Teu Evangelho, que buscam entender a Tua vontade por meio da Tua palavra, Deus, porque Tu já fizeste tudo por nós. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa vida. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Que a igreja tenha recebido, em nome de Jesus. Amém.